E aí, galera do nono ano, estamos de volta para continuar o nosso trabalho, né? Nós terminamos o capítulo 3 antes desta pandemia e agora nós vamos continuar o capítulo número 4. Aliás, nós vamos começar o capítulo 4 e este capítulo 4 eu vou fazer em 2 aulas. Então, esta primeira aula nós vamos falar de alguns primeiros assuntos introdutórios e a outra parte nós vamos tratar de uns conflitos que tiveram aqui na República Velha. Tá? Então, capítulo 3 e capítulo 4, eles são unidos. Os dois são de República Velha. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui capítulo número 4, contrastes do Brasil republicano, parte 1, tá certo? Professor Davidson, como vocês já sabem, certo? Então, o que o capítulo trata primeiramente? Tabela época brasileira, tabela época, que vai desde quando? Do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Final do século XIX, na Europa, 1870, tá? No Brasil, começa mais ou menos por volta da proclamação da República, em 1889, ali em diante, começa a Belle Époque brasileira. E no que consiste essa Belle Époque? Então, olha aí, na Europa, as elites europeias, elas estavam em grande euforia, de que tudo naquele momento daria certo, que nunca daria errado. Então, é ser eufórico, é ser muito otimista. Então, havia uma euforia muito grande das elites europeias. Tá? Então, a euforia das elites, novas tecnologias, tá? Civilização, a ideia de civilização e progresso e modernidade. Nós temos aí nessa época, no século XIX, várias novas teorias. Nós temos o darwinismo social, a questão do evolucionismo, a ideia da civilização. Nós temos a ideia de progresso e modernidade, o progresso aliado também à ideia do positivismo, tá certo? Então tudo está nesse tópico aqui, só que vem para o Brasil por onde? Vem diretamente da Europa, tá certo? Então a Belle Époque brasileira, nós pegamos ela da Europa e adaptamos aqui à nossa realidade, tá ok? Então, no Brasil é praticamente a mesma coisa, a gente não vai mudar. Olha só, modernização e crença no progresso, tá? Crença sempre no progresso, tá? As elites brasileiras, assim como as elites europeias, elas estavam muito otimistas em relação ao futuro, né? Não imaginavam que ia aparecer uma guerra mundial e ia acabar com toda essa esperança que eles tinham de um futuro sempre muito bom, tá? Embelezamento das cidades, vamos ver isso aí já em outro tópico, né? Na segunda parte do capítulo número 4, tá? Urbanização. As cidades brasileiras elas começam a passar, a partir do final do século XIX, por um processo de urbanização, né? Em que consiste esse processo de urbanização? É o embelezamento das cidades, que a gente chama de europeização. Tá? Europeizar a cidade é o quê? É fazer com que a cidade brasileira pareça com a cidade europeia. E qual era a cidade europeia modelo? Paris e Londres. Eram as duas cidades europeias que serviam como modelo de civilização, de beleza, de padrão, de cultura. Então tudo isso nós o quê? Pegamos. Cidades como Rio de Janeiro, né? Salvador, Manaus, Belém. Elas fizeram o quê? Pegaram, copiaram padrões europeus de cidade e adaptaram isso aqui na nossa região, certo? Então, urbanização, embelezamento das cidades, eu coloquei aqui entre parênteses, europeização. Ainda tem a questão do embranquecimento, que nós vamos falar na segunda parte. E cultura europeia. Ora, nesse momento a gente vivia um padrão de cultura europeu. As roupas, se você verificar aqui na propaganda de uma loja, um anúncio da loja Al Bon Marché em Manaus, 1910. Manaus, nessa época, passava também pela Belle Époque. Por causa de quê? Por causa do boom da borracha, tá certo? Assim como Belém. Então, é uma loja de confecções e toda essa loja, tudo que era vendido era em padrões europeus, tá? Então, a gente vai ver os contrastes aqui dentro, né? Se você vê uma loja dessa, você pensa que o Brasil era tudo de bom, que era apenas otimismo, euforia, que todo mundo estava vivendo um padrão de vida alto, mas não. Veja essa outra imagem, lá no Acre, em 1911, muito diferente daquela loja de confecções. As pessoas num ambiente
rural, né, numa cidade ali que estava por nascer, ou nascendo, né, se desenvolvendo, parecendo mesmo uma área rural. E as pessoas, não sei se dá para ver daí, mas elas também estavam de camisa social, de terno. Ou seja, isso era a cultura europeia. E mesmo na área rural, o pessoal estava desse jeito aí. Olha só essa outra fotografia. Mulheres em um dos bares, em uma exposição comemorativa na cidade do Rio de Janeiro, 1908. Olha só as roupas, olha o chapéu, né? Chapéu cheio de flores, as roupas típicas da Europa, tá? Mesmo com o calor escaldante do Rio de Janeiro, tá? As pessoas utilizavam esse tipo de vestimenta. Olha só, passando aqui um outro contraste, certo? Enquanto que as mulheres muito bem vestidas da elite carioca estavam lá tranquilamente num bar, né, num café, como era chamado, aqui nós temos a imagem de um cortiço na cidade do Rio de Janeiro, em 1904. Um mundo de gente pobre, né, reflete a desigualdade social dentro da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, a Belle Époque não era para todos, a Bela Época era para alguns. Era para quem? Para a elite brasileira, ou no caso aqui a elite carioca, beleza? Passando aqui as imagens, também, ó, como eu falei, característica de urbanização, alargamento das avenidas, olha, muito larga as avenidas, prédios públicos, uma arquitetura que vem da Europa. Ou seja, nós comprávamos a cultura europeia, todo mundo, quase todos aqui de terno, os homens de terno e as mulheres com aquelas roupas suntuosas de moda europeia, certo? Outra imagem para a gente analisar, olha só esta imagem, o bonde, que é uma das grandes modernidades, né, do mundo. Só que aqui é antes da energia elétrica. Olha só o que estava puxando o bonde, tração animal, tá? E aqui na outra imagem a gente já vê o bonde por eletricidade, tá? Então a eletricidade vai ser uma das grandes modernidades da Belle Époque, que vai fazer com que o transporte coletivo, o transporte público, principalmente para a elite, tá? ele tenha tomado novos ares, tá? Novas tecnologias, como a gente está vendo nessa imagem aqui. Bom, aqui é um jornal do século, o jornal do século, dizendo o seguinte: Pereira Passos. Quem era Pereira Passos? O prefeito do Rio de Janeiro nesse período. Pereira Passos, ele foi um dos grandes urbanizadores do Rio de Janeiro. Antes dele nós tivemos também o Barata Ribeiro, tá? E o Barata Ribeiro, ele era um demolidor de cortiços, assim como o Pereira Passos também, que derrubou muitos cortiços, alargou as avenidas, e essas pessoas que moravam nesses cortiços, esses pobres, chamados desclassificados, não tinham classe, tá? Para onde é que eles foram? Eles foram, logicamente, para as margens da cidade, tá? Então olha aqui o cortiço novamente, cortiço chamado Cabeça de Porco, um dos maiores cortiços do Rio de Janeiro nessa época. Olha a quantidade de gente que está aqui embaixo, pessoas lavando roupas e pendurando, certo? Mais uma imagem para a gente analisar, uma imagem aqui da Revista Ilustrada. O que ela representa? Esta barata aqui em cima representa o prefeito Barata Ribeiro, e o porco, a cabeça de porco, significa o quê? Isso aqui, o cortiço, cabeça de porco, porque quem vai derrubar? O prefeito Barata Ribeiro. E as pessoas, logicamente, que moravam naquele cortiço, elas serão o quê? Expulsas para outras áreas da cidade. Olha aqui, cidade de Manaus, como eu falei, repetindo aqui, também passou pela Belle Époque, final do século XIX até o início do século XX. A borracha na Amazônia enriqueceu Belém e Manaus de uma forma avassaladora. As duas cidades se tornaram símbolos da Amazônia, as duas sempre rivalizando, querendo ser a capital da Amazônia. Até hoje isso acontece. Belém chegou a ser chamada Paris na América, de tanto copiar praças, bosques, o teatro, museus, arquitetura, tudo copiado, de uma forma muito intensa. Aí em Manaus também da mesma maneira, olha só a urbanização, avenidas muito largas, os prédios, como eu falei, já repetindo, a arquitetura que vem da Europa. Aqui nós temos a Bahia, nós temos Salvador também fazendo a urbanização. E aqui
né, é o local para onde, logicamente, essas pessoas foram, né? Os desclassificados, as prostitutas, os negros, ex-escravos, tá? Esses pobres, mendigos, leprosos, doentes, tá? Todos eles, quando estes cortiços foram derrubados, quando houve a urbanização, quando houve o embelezamento da cidade, a europeização, o embranquecimento, né, para se chegar a um modelo bonito de civilização, que era o modelo europeu, essas pessoas foram mandadas para as margens, aí iniciou fortemente a favelização no Brasil. Certo? O que nós vimos aqui então, nessa pequena aula? Vimos nessa primeira parte as contradições da Belle Époque no Brasil, notadamente a questão da reestruturação urbana e a marginalização dos desclassificados. Né? Ao mesmo tempo que havia uma riqueza muito grande, um esplendor cultural, havia uma contradição. Qual era a contradição? Os pobres, né? Os excluídos, os desempregados, né? Todos eles, de certa forma, não participaram desta bela época, desta bela época. Beleza? Um abraço, já já a gente volta com a segunda parte.